Bukhari que um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Rifa'at ibn Rafi', ele disse: nós rezamos atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma das orações, e quando ele levantou do ruku' e disse: Sami'a Allahu liman hamida, um dos seus companheiros atrás ele disse: Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ele citou essa frase. E quando a gente levanta do ruku' e fala Sami'a Allahu liman hamida, você fala Rabbana wa lakal hamd. Isso é a sunna de você fazer, Rabbana wa lakal hamd. Só que esse companheiro ele falou várias outras palavras atrás. Disse Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam terminou a oração, ele virou para os seus companheiros e perguntou: quem de vocês que falou as tais palavras? Então essa pessoa ela falou talvez em voz alta que as pessoas ouviram. E um homem ele disse: fui eu, ó mensageiro de Deus. O Rasul alaihi wasallam ele disse que Deus mandou mais de 30 anjos para que esses anjos escrevessem essas palavras, para elas serem escritas. Então são 30 anjos, ou mais do que 30 anjos que desceram para carregar essas palavras e levar para dentre as boas ações dessa pessoa. Imaginem esse dhikr dentro da oração. Tem um dos ulama chamado Ibn al-Jawzi, ele disse sobre um outro grande sábio dentre os Malikiya que disse, chamava Al-Wazir ibn Hubayra. Ele disse: esse hadith foi citado e foi estudado entre os sábios. E ele disse que nós perguntamos por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse mais de 30 anjos eles desceram para carregar essas palavras. E ele fala aqui: bid'atun wa thalathuna malakan. Essa palavra ela significa entre 30 e 39. Então ele disse: por que entre 30 e 39 anjos desceram por causa dessas palavras? Depois ele citou que nós ficamos pensando e analisando essa questão. Fomos vendo as letras dessas palavras. Rabbana wa lakal hamd, hamdan tayyiban kathiran, hamdan tayyiban mubarakan fi, mil'u as-samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'da. Tem essas riwayat que também a gente pode falar também, que são várias, né? Mas as palavras que foram citadas aqui nesse hadith do Rifa'a, ele disse hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Somente essas palavras. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Vamos decorar. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ele disse, Ibn al-Wazir, que nós fomos decifrar essas letras e nós vimos que tem nessas palavras são mais de 30 letras que possuem nelas. Então, se você decifrar as letras dessas palavras, elas são mais ou menos 35 letras. São mais ou menos 35 letras. Então, por que foram revelados ou foram que desceram mais de 30 anjos? Como se fossem 35 anjos, ele disse, para que cada anjo dentre eles carregasse não uma palavra, mas sim uma letra, para se aproximar com essa letra perante Deus subhanahu wa ta'ala, de tão importante que foram essas letras e a pronúncia dessas letras perante Deus subhanahu wa ta'ala. Então, o certo quando você levantar do ruku' é você falar Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Isso no mínimo, que seria o sunnah. Agora, seria aconselhável você falar Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Tem pessoas que levantam e descem rápido para o sujud. Essa oração, ela não é válida, é inválida porque ele deixou de praticar um dos pilares. Um dos pilares, quando você levanta do ruku', é você parar um pouco até você se sentir tranquilo dentro da oração. E não levantar e ir direto para o sujud, porque se você for direto para o sujud, você deixou um pilar. E esse pilar seria você parar um pouco. Então, você parando, nesse momento você fala essas palavras, que elas são sunnah, não são obrigatórias. Se você deixar de falar essas palavras, tem alguns sábios que disseram que seria obrigatório, mas a maioria disseram que não, seria sunnah. O obrigatório é você ficar em pé até você ficar tranquilo.
se tranquilizar naquela posição. Então, por isso que nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado. Um dos companheiros do profeta Muhammad sallam, chamado Hudhayfa ibn al-Yaman, ele viu uma pessoa rezando, e quando ele levantou do ruku', Sami Allahu liman hamid, ele foi rapidinho para o sujud. O Hudhayfa perguntou para ele: há quanto tempo que você reza dessa maneira? Ele falou: há 40 anos que eu rezo dessa maneira. Ele disse: há 40 anos que a sua reza é inválida. Então nós temos que aprender como é que reza e como é que nós deveremos rezar da forma correta, como o profeta Muhammad sallam ensinou a gente a rezar. Então, a nossa aula de hoje é a gente falar essas palavras de dhikr, da lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala, dentro da reza, que tem uma grande importância, que Allah subhanahu wa ta'ala manda anjos para carregarem essas palavras. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Ó Allah, a ti que é a graça, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, muita graça a ti, tayyiban, tayyiban quer dizer que seja somente para ti e que não seja para ninguém além de ti, ó Allah, as graças. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, abençoadas essas graças a ti, ó Allah, e que não associamos nada com Allah e nada dentre as orações, as adorações, nem na oração, e nem nas palavras, e nem nas nossas atitudes. Nós devemos dirigir somente para Ele subhanahu wa ta'ala. Então são palavras importantes a serem faladas e ditas dentro da reza. Esperamos, inshallah, que Allah aceite as nossas orações e todas as nossas ações. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.